No final dos anos 70, um importante historiador americano chamado Christopher Lasch publicou em 79 um livro clássico chamado Cultura do Narcisismo, e que ele identificava uma tendência à infantilização, à dificuldade de assumir compromissos e exercer autoridade, a dificuldade de manter vínculos afetivos, enfim. Ele identificava uma série de sintomas, o que ele chamou de uma epidemia de narcisismo, que é um tipo de comportamento em que a pessoa é incapaz de investir em nada que não seja ela mesma. De lá para cá, eu acho que esse narcisismo acabou se transformando num modo de vida para além do que ele então entendia como uma espécie de patologia social. O narcisismo hoje está solto. E eu hoje daria 2 exemplos para você que me parecem casos clássicos de patologia narcísica em alto grau. O primeiro é aquele ao redor da figura das mães de plantas. Uma importante marca recentemente de produtos femininos resolveu homenagear as mães de plantas no Dia das Mães. Sinto muito, alguém, claro, pode ter um profundo amor pela sua samambaia, mas achar que é possível entender essa relação na chave de maternidade, o que significa uma mulher de fato gerar um filho e cuidar dele, ou no mínimo adotá-lo e cuidar dele, é uma piada. Uma planta não se mexe, a única coisa que ela faz é fotossíntese. Ela nunca vai testar você, nem desafiar você na sua afetividade. Portanto, alguém que é mãe de planta é, na verdade, uma narcísica, muito provavelmente, o que não significa que você não pode curtir plantas por aí. Um outro fenômeno, talvez ainda mais radical, é a ideia de pessoas quererem casar consigo mesmas. Vou repetir porque eu sei que você deve ter ficado chocada com isso. Pessoas que querem casar consigo mesmas. Isso já aconteceu em um país escandinavo algum tempo atrás, agora aconteceu no Brasil. Pessoas que acham que o Estado tem que reconhecer a intenção dela de casar com ela mesma. Aqui talvez seja o cúmulo da patologia narcísica. Quem sabe um dia a gente vai chegar num ponto que as pessoas vão suportar tão absolutamente não os outros à sua volta, vão ser tão absolutamente fechadas em si mesmas, que alguém de um Supremo Tribunal em qualquer país desse, quem sabe o nosso próprio, vai reconhecer o direito da afetividade narcísica. E o Estado deverá casar você consigo mesmo. Você pensar em si mesmo o tempo todo. Você ser uma pessoa altamente competitiva. Você ser uma pessoa que assume os critérios como objetivamente válidos apenas aqueles que passam pela aquisição de dinheiro e de consumo. E que você tem o direito de ser recompensado o tempo todo? Exatamente, porque você está justamente fazendo esse jogo, né? É a ideia de que quem em sã consciência hoje, né? Se você pensar numa menina hoje que está, sei lá, com 25 anos, 27 anos, bem na carreira profissional, dela botar na balança, eu ia falar panela, botar na balança, ter filho, continuar na carreira profissional. Pegando como clichês, né? É claro que a decisão de investir na carreira é, inclusive, uma decisão que, ao contrário do que as empresas fazem, que as empresas nunca se mentiam tanto, né? Então, as empresas mentem muito. Então, de não pagar salários para as mulheres, ou pagar menos salário para as mulheres, porque as mulheres engravidam, e são consideradas diminuir o retorno por conta disso, agora está ficando melhor porque as mulheres não engravidam porque não querem. E isso faz com que elas invistam na carreira. Entendeu? Então, é como se houvesse uma acomodação do próprio processo de consumo, de competição capitalista que o narcisismo põe. Existem casos em que ser narcisista é legal? Eu acho que já tem gente. Eu acho que o narcisismo ele tende a se constituir numa forma de empoderamento de identidade, como muitas identidades hoje trabalham nesse sentido, né? Assim como o autismo também, né? Poderá vir a ser considerado uma espécie de identidade, né? Então, ser considerado como uma espécie de identidade significa sair da esfera do que seria de alguma forma patológico.
e, portanto, está tirando a pessoa do grau de que ela é uma transgressora no sentido negativo e trazendo ela para o universo do que seria normal e aceito socialmente. A mesma coisa, se você retira um comportamento que antes era considerado um comportamento de alguma forma psicopatológico, a ser tratado, né? E você transforma isso numa identidade como qualquer outra, mas uma identidade demandante de respeito, demandante de autonomia, demandante dos seus direitos, né? É claro que em algum momento o narcisista pode ser valorizado, pode ficar na moda. Mas você acha que o narcisista vai um dia se constituir uma identidade, assim como os portadores de vitiligo? Uma identidade demandante? Assim, eu acho que o narcisismo é um pouco vago para isso. Ele, por exemplo, é muito mais vago do que o autismo, né? Então, não acho que seja uma coisa assim, 2 mais 2 igual a 4. Mas o que a gente percebe é o narcisismo paulatinamente sendo aceito por algumas pessoas como um tipo de comportamento que, na realidade, elas têm o direito de ter. Do tipo, não querer cuidar de criança, não querer ter um relacionamento fixo, não querer assumir responsabilidades com família, entendeu? Tá, mas tem pessoas que decidiram por tudo isso, ou por algumas dessas premissas que você colocou, sem serem narcisistas. Sim, mas não tem só uma causa pela qual o ser humano toma atitudes. Não é assim, tipo, você tomou essa atitude e você é assim. Isso que eu falava antes, quer dizer, essa coisa de dizer, não, se, por exemplo, não ter filhos ou não querer assumir responsabilidades é um perfil narcísico, isso não significa que todo mundo que não faz isso é narcísico. Uma coisa não implica na outra. Agora, se você tem uma certa epidemia de narcisismo, como se tem, Lesch foi o primeiro que apitou nessa direção, é possível que grande parte das pessoas que têm dificuldade de assumir responsabilidades tenha características narcísicas. Então você acha possível que todas elas um dia se juntem para formar uma tribo, para formar ou para demandar o título de uma identidade demandante? Uma identidade demandante no sentido de você ver nas redes sociais alguém que fale, olha, eu estou preocupado comigo, eu não quero nenhum relacionamento longo, eu sou uma pessoa que cuido do meu corpo o tempo inteiro, eu estou preocupado só com a minha alimentação. E fale dela, e no final da conversa diga, olha, se você acha que eu tenho algum tipo de problema, é você que tem. Parece sensata a constatação de que tem um abismo geracional mesmo, e portanto de expectativas e de desejos? Pode. Abismo geracional, como a gente já discutiu aqui, existe desde o século XIX, né? Não é novidade. Mas cada um gera uma consequência. Talvez a consequência desse abismo seja essa diferença de perspectivas, de desejos. Pode, mas isso não significa que tudo que surge como novo eu sou obrigado a achar que é bom. Porque senão a gente está perdido. Você perde completamente a capacidade de avaliação da realidade. Apareceu, é novo, é bom. Isso, na verdade, é capitalismo. Produto novo, comportamento novo, consumo novo. No mundo contemporâneo, sim, todo mundo quer atenção, extrema atenção. Todo mundo acha que tem direito à atenção. E todo mundo acha que tem direito ao elogio. Uma vez, eu não lembro direito, eu usei a expressão Neandertal como sinônimo de alguém pré-histórico, sabe, numa linguagem comum? E uma leitora me escreveu um e-mail dizendo que eu não devia usar a expressão Neandertal como sinônimo de algo negativo, que a gente deveria lembrar que os Neandertais foram as primeiras vítimas da ganância humana. Eu vou dizer para você, o mundo tá chato pra cacete. Né? Tá chato porque você fala uma frase e alguém se ofende. Mas isso tem um nível profundo que é a relação com a economia de mercado. A economia de mercado depende de você agradar os consumidores. Então, quando você trabalha na mídia, você tem que andar num ponto ali de equilíbrio entre não se submeter a essa demanda infantil de atenção extrema das pessoas, porque fica com uma autoestima dolorida, então fica querendo que você agrade elas o tempo inteiro, coisa que eu normalmente não faço.
E por outro lado, você achar formas de se comunicar com as pessoas para que elas se interessem pelo que você tem a dizer, senão você não tem mercado, certo? Então, a infantilidade do consumidor hoje, que eu acredito que tem a ver com o fato de que a vida é cada vez mais fácil no sentido material, eu quero dizer, mesmo quem é pobre hoje vive condições materiais melhor do que a aristocracia vivia no século XII, certo? Em termos de objetos materiais à sua volta. Então, essa segurança material acho que acabou produzindo muita gente mimada. E esse mimimi geral que se fala por aí é justamente essa busca contínua de reconhecimento, né? Essa busca contínua de que alguém ache você legal. E se a pessoa não acha você legal, ela te ofendeu, né? E aí você escreve pro jornal, manda mensagem e fala mal dos outros, grava vídeo xingando. Quer dizer, o que as mídias sociais nos mostram hoje é que, na verdade, uma grande parte da idade mental da humanidade é uma idade mental um pouco infantil mesmo, né? O que inclusive faz muito estrago para os jovens. Então eu diria isso, existe um nível profundo, estrutural, que a gente precisa de atenção mesmo, é da natureza humana, né? No sentido que é da nossa condição psíquica. Existe um nível mais histórico presente atualmente, que é a ver com a economia de mercado, que é o consumidor vira uma espécie de draga, pentelha, querendo que todo mundo deixe ele feliz. E isso é o fim da picada, e esse não é o meu mercado.